Quem nunca foi ao cinema? Pois é, hoje nem todo mundo aí que está nessa geração mais nova teve a chance de frequentar ou teve interesse, porque afinal a gente vê que a internet traz aí inúmeras opções e chega a ficar até entediante, não é mesmo? Mas eu te digo, cinema é muito legal, você tem que apoiar e nós aqui da Toca apoiamos. E por isso hoje vamos falar com pessoas muito legais relacionadas ao cinema, mas antes disso eu vou passar para a Lana Seganfredo. Boa noite, galera! Hoje, 25 de março, fui até a 25 de março garantir o meu, olha aqui, gente, o meu Oscar! Sim, gente, temos um Oscar aqui na Toca, aplausos aí em casa! E hoje vamos falar de cinema e vamos premiar depois alguns atores, produtores, diretores, quem serão os premiados da noite? Fique até o final e não perca, porque hoje eu trouxe duas pessoas que entendem muito do assunto. Porque sim, somos apaixonados por cinema, e se você é aquele acostumado a assistir tudo por streaming, saia de casa de vez em quando. Vá numa sala de cinema, compre uma pipoca. Compre uma pipoca. Sinta aquela emoção de ter aquela tela gigante na sua frente. Aquela sensação gostosa que eu quero muito resgatar com esses dois convidados que tem muito a falar pra gente hoje sobre um festival que, gente, abre um olhar diferente para quem está produzindo conteúdo no Brasil. Olhar de Cinema. Esse é o festival que está na 15ª edição e trazemos aqui hoje o Antônio. Olá. E a Lorraine. Oi, Bem-vindos. Obrigado pelo convite. E eu já gostaria de começar falando com nossos convidados, fazendo uma pergunta que eu acho que é crucial aqui. O que torna o Olhar de Cinema único frente a tantos festivais Brasil e mundo afora? Massa. Na verdade, eu acho que foi a coisa que a gente mais perguntou quando a gente montou o festival, quando a gente fundou o festival lá em 2010 e 2011, que a sementinha do festival começou, né? Porque tem um monte de festival, por que a gente vai fazer mais um festival aqui em Curitiba, ou enfim, no Brasil? E aí foi muito nessa ideia de trazer um olhar diferente. Aí o nome diz muito, né? Esse trocadilho que acaba... todo mundo acaba utilizando, funciona muito bem para bastante coisa. Ele acaba trazendo esse olhar de cinema. Então a gente vai e faz desde o início, né? Nossa proposta era trazer uma curadoria de filmes que fossem filmes que fugissem do padrão, que fugissem daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver na época, que nem existia streaming, né? Tudo era mato, assim, né? Nesse quesito, mas tinha salas de cinema comerciais, como tem hoje e tal, e aí acabava que eram dominadas pelos mesmos filmes, como é hoje, né? Infelizmente, ainda também tem esses filmes hollywoodianos e tal, que acabam dominando o circuito comercial de cinema. E aí, desde aquela época, a gente era muito inquieto com isso, de falar, não, cara, tem muita coisa legal sendo feita, né? No mundo inteiro, não é só verdade. Os Estados Unidos, né? E Hollywood, não é nem Estados Unidos, porque tem Hollywood é uma coisa, Estados Unidos é outra. Tem um cinema independente estadunidense também, que a gente traz pro olhar de cinema e que não necessariamente é o cinema hollywoodiano, né? Sim. Então, foi muito nesse sentido de trazer para as pessoas terem experiências diferentes de cinema, terem contatos com outras cinematografias, com outros temas, com outras propostas, com outras visões de mundo. Então, a gente é muito apaixonado por trazer essas diferentes cinematografias, essas diferentes propostas cinematográficas de diferentes cantos do mundo. Então a gente traz filmes dos 5 continentes, né? Então para nós isso é importante, trazer essa diversidade de olhares. E tem muito produtor em Curitiba, aqui no Paraná, aqui no sul do Brasil, nos nossos países vizinhos aqui da América Latina. Uruguai produz muita coisa, Argentina produz muita coisa, e o Olhar abre oportunidade para esses produtores independentes também, né? Com certeza, assim, para nós, desde o início, a gente também criou um festival que queria montar um festival que ele tivesse conectado com a cidade, né? Então não fazia sentido fazer um festival para o Antônio, fazer um festival para os fundadores ali que estavam montando, para a equipe que estava montando, porque ele só faria sentido se fosse conectado com Curitiba, com o Paraná, né? Então, por exemplo, desde o primeiro ano, a gente tem uma amostra chamada dentro do festival a Mirada Paranaense, então que é para realmente dar destaque para o Paraná e falar, realmente tem cinema sendo feito aqui em Curitiba, sendo feito aqui no nosso estado, e para nós isso era extremamente importante, né? E realmente a gente pensou, por exemplo, até na data do festival, de fazer no inverno, né? Porque todo mundo pergunta, por que é em junho? Por que é em junho? Em junho é muito frio. Justamente por isso, porque a gente sabe que se fizesse no verão, a gente fizesse no verão, todo mundo vai pra praia, não tem ninguém aqui, todo mundo vai pro parque, aproveitar que tá calor e tal, e no inverno é isso, né? Você vai lá ou vai ficar no sofá,
então não, vamos propor para as pessoas poderem ir ver um filme, né? Então até isso a gente pensou, né? Para gerar essa conexão e para fazer sentido dentro da cidade onde a gente está. E acho legal falar da experiência que a gente busca trazer, né, Antônio, também, de ser um festival que as pessoas tenham uma experiência diferenciada, assim. Então, desde a abertura hoje, por exemplo, que é na Ópera de Arame, que é num espaço cultural icônico, né? Icônico, o cinema de rua, né? Que a gente tem o Cine Passeio ano passado, que foi reativado também com a Cinemateca, a festa de abertura, que a gente, né, enfim, se preocupa também em ter uma experiência legal. Então, acho que é bacana trazer isso também, de a gente já foi até considerado um dos festivais mais legais. Ah, é? Então, isso é bem revista bacana. Movie Maker considerou máximo. entre os 15 festivais mais legais do mundo. Então, eu acho bem legal trazer esse ponto também. E outra coisa também que abre um pouquinho do nosso turismo curitibano para quem é de fora, para os produtores, para os interessados. Sim. Até o MON, né? O auditório do MON foi já sala de cinema do Olhar, né? Foi, ano passado. A gente montou praticamente um hub lá, né? Então foi muito legal, porque teve podcast, teve filme, teve experiência. Então, realmente foi um espaço, mais um espaço icônico para trazer essa experiência. Pra galera turistar também, né? Também. Muito bem. O MON, que é se não me engano, um dos maiores, né, museus da América Latina, né? Acho que é o maior, né? Além tá de entre os maiores. Está entre os maiores, né? Além de ser lindo, né? Porque é um lugar que inspira criatividade, né? Eu acho que quem tem a obra exposta lá deve se sentir muito valorizado, né? É muito icônico, né? É um ambiente que ele é muito... tem uma presença muito forte, né? Então isso também ajuda a criar essa experiência dentro do festival, né? E também uma coisa que a gente conseguiu fazer o ano passado, até pela primeira vez, de fazer só nesses lugares mais... primeiro, lugares públicos, né? Sim. Enfim, de todos eles. E esses lugares mais icônicos de Curitiba, né? Então, para nós também, essa... região central é muito importante, mas também fazendo o Cine Guarani, né, que é no Portão, fazendo o Teatro da Vila, que é no SIC, também para nós é importante, para ir abranger toda a cidade, né, de uma maneira um pouco mais ampla e não ficar só no centro, né? É verdade. E aí eu queria saber sobre o impacto na cidade, o que isso traz para o comerciante, para o cara que está envolvido ali com a produção de cinema, com, sei lá, o que movimenta comercialmente assim, a cidade nesses dias do festival? Na verdade, o festival, ele já é um festival que está como um dos grandes eventos da cidade, né? No próprio site da própria Fundação Cultural de Curitiba. E a gente tem mais de 32 mil pessoas participando do evento, mais de 20 mil participando presencialmente aqui. A gente vê cada vez mais pessoas vindo de fora para cá, então também esse é um movimento muito legal, assim, porque acaba, claro, a gente está muito próximo de São Paulo, né? Enfim, vocês estavam lá recentemente, porque é muito próximo, e São Paulo tem seus festivais, não? Mais de um, né? Em Curitiba também tem mais de um festival, mas enfim, tem a Mostra São Paulo, que é um festival muito grande lá em São Paulo, e a gente vê muito movimento das pessoas de lá vindo para o Olhar de Cinema, porque o Olhar de Cinema ele tem uma proposta muito única, ele tem uma proposta muito dele, e assim, e é muito legal isso, né? Que cada festival tem sua proposta, que cada festival não compete com o outro festival necessariamente. Cada festival eles têm curadorias muito diferentes, muito únicas, e aí faz sentido da pessoa que está lá em São Paulo, que tem a oportunidade, sei lá, de vários outros festivais, vir para cá, ou outros lugares do Brasil também que as pessoas acabam vindo para cá. Então a gente vê cada vez mais forte esse movimento, né, das pessoas vindo para Curitiba. E aí sim, a gente tem essa abrangência econômica, né, de movimentação da economia, de hotéis, de rede hoteleira, de alimentação, de transporte, de aéreo, transporte terrestre e assim por diante, movimenta muito a economia local. São mais de 400 empregos diretos e indiretos que a gente gera, né? Caramba. Na época do festival, né? Mais ou menos isso. E são 10 a 11 dias de evento, né? Agora a gente até aumentou um dia. Então, essa circulação é muito legal porque as pessoas vêm mais de um dia, né? Elas vêm para ficar. Então, a gente estava falando até do impacto de turismo, né? Então, é muito legal isso, porque hoje mais de 50% das pessoas vêm para ficar 2 a 3 dias. Sim. Então, você tem toda essa movimentação nesses espaços culturais, né? No comércio, como o Antônio comentou. Então, para nós, assim, é um orgulho muito grande poder participar também nesse aspecto, né? Movimentando a economia também. Tá no calendário oficial da prefeitura, então isso é muito legal. Geralmente tem esse apoio também do estado, aqui da prefeitura local. Então é um pouco isso. A gente tá na véspera aqui do aniversário de Curitiba, agora 29 de março, tá chegando. A gente tem um carinho enorme por essa cidade. Não sei, vocês são nascidos em Curitiba? Me contem essa história. São curitibanos raiz? Quem é e de onde? Vamos lá. Primeiro pelas damas. Vamos pelas damas. Eu sou
sou nascida em Curitiba. Fui Curitibana. Curitibana. De que bairro, assim? Então, mas aí que vem, né? Nasci aqui, mas aí eu fui criada em Fazenda Rio Grande, que é a região mas é aqui do metropolitana, lado. aqui pertinho. E depois vim pra cá, né? Então agora eu moro na região bem central aqui. Muito bem. Então tem esse carinho especial, esse olhar especial pela cidade, né? É isso. Deve dar um orgulho, né? Demais, Ver que é daqui, gente. né? Onde eu vou, eu falo, quanto mais eu viajo, mais eu amo Curitiba. Eu sou dessas, Mas sou bairrista mesmo. A cidade tem dessa, né? Ela é culturalmente tão rica que, por exemplo, que a gente foi para São Paulo agora esse tempo atrás, a gente já conheceu o Rio de Janeiro, a gente vê que são culturas diferentes, são programas diferentes, mas é uma cidade tão cultural quanto essas outras que são maiores. Sim. Né? Gostamos muito. E agora nosso amigo Antônio, vamos lá. Então, eu nasci em São Paulo, né? Então, eu sou paulistano, morei lá até os 12 anos, já rodei bastante, assim. Meus pais moram no interior de São Paulo, eu fui com eles quando eu tinha 12 anos para lá. Depois morei em Londrina durante 4 anos. Cidade depois, bonita, hein? é muito legal, adorava morar lá. Era muito jovem também, então é uma cidade muito boa, é uma cidade universitária, né? Então é muito boa para jovens. É mesmo. E aí mudei aqui para Curitiba e tô desde 2006, há 20 anos, vai completar agora em agosto de 2006 que eu mudei para cá e fiquei. Então, na verdade, a maior parte da minha vida eu fiz aqui, né? Vivi aqui. Tenho uma filha aqui também, então realmente para mim Curitiba faz parte da minha vida e eu sou considerado assim naturalizado curitibano de alguma maneira. Todos somos. Em homenagem à nossa querida Curitiba, eu quero pedir já o primeiro voto dos dois. Ai. Qual é o cenário curitibano mais cinematográfico? The Oscars goes to... Vamos lá, Antônio. Qual? Assim, para mim é um cenário que eu acho que é um cenário muito único e realmente um cenário que não vi em outros lugares. Assim, a gente acaba circulando bastante em outros festivais, mundo afora. Já fui para Cannes, para Berlim, para Veneza, São Sebastião na Espanha e Sundance nos Estados Unidos. E para mim uma coisa que é muito única de Curitiba, que eu fico sempre muito surpreso assim quando a gente tá lá e não é porque é a abertura do horário de cinema, é a Ópera de Arame, assim. Mas realmente é uma coisa incrível, assim. E assim, a gente também traz vários convidados internacionais para o festival, né? De outros curadores, programadores de outros festivais e tal, pessoas da indústria, e todo mundo fica muito surpreso com aquilo, sabe? Aquela estrutura, aquela arquitetura, aquela proposta, né? Porque não tem nada parecido em qualquer lugar do mundo, assim. Claro que o olho ele é muito icônico, mas para mim, assim, o lugar mais cinematográfico. A Ópera de Arame, sim, porque ela une aquela questão da natureza no meio da cidade, tem uma proposta, um laguinho ali, tem uma cachoeirinha, tem uma pedreira, tem aquela construção toda de arame, né? Que não é necessariamente um arame. Ela tem quase um incrível, microclima assim. dela, você já percebeu isso? Exato. Ela é um ecossistema ali, né? Próprio, é uma redoma aquilo. Então eu acho aquilo lá incrível, assim. Eu acho um negócio realmente extremamente cinematográfico. Antes de eu passar a pergunta para Lorena, eu quero perguntar que tipo de filme você faria na Ópera de Arame? Que gênero? Que gênero de filme? Putz, que combina? Eu acho que a Ópera de Arame, ela dá muitas possibilidades, assim, né? Então, eu acho que dá pra fazer de tudo, todos os gêneros, desde de filme de terror, porque eu acho que, tipo, tem... Né, o Massacre da Serra Elétrica. A noite ali, é que se a gente não iluminasse com as luzes do olhar de cinema, pô, seria sinistro. Seria macabro, né? Caramba, né? Tipo, a gente coloca muita luz lá pra ficar iluminada à noite, empurra a né? pessoa daquela pontezinha ali. Exatamente, imagina. Não, dava pra fazer... Faz parecer que da capivara. E ao mesmo tempo dá pra fazer uma comédia romântica, porque é muito Dá. linda, é muito bonito, né? É muito integrada à natureza, é uma arquitetura muito legal de cinematográfica, né? Muito ampla, então também a gente sempre busca, né, no cinema lugares amplos, lugares que componham o quadro como um todo. Fotogênica, né? de certa forma. Esse ponto que tem essa atração cinematográfica, né? Que seja esse imã, assim, que você olha aquilo e fala, caramba, que coisa diferente, né? Então você tira também o espectador daquele lugar que ele está acostumado, né? Você apresenta uma imagem nova, e eu acho que a Ópera de Arame, ela traz essa imagem nova. Legal, e aí, Lu? Difícil, né, essa pergunta. A gente tem tanta tantos, coisa linda, né? aqui, mas eu tava pensando, eu acho que pra mim o MOM é um lugar muito simbólico, assim. Eu acho que eu gosto muito dele, porque ele traz um pouco... eu não sei, uma mistura de conceitos, né? Ao mesmo tempo que tem uma contemporaneidade nele, ele também tem um pouco desse lugar de tem um pouco de natureza, da cultura, da arte, mas tem essa coisa um pouco, não sei, até meio futurista. Também tem um bosque atrás, que é a coisa mais linda do mundo. E os
cachorros, o parque dos cachorros junto, então tem uma conexão com as pessoas que eu acho que é muito legal, assim, né? E ao mesmo tempo é um lugar que a gente faz tanta coisa aqui em Curitiba, no MON, então ele conecta, eu acho que mundos muito diferentes. Ele então, virou um hub cultural, né? Exatamente. Então acho que pra mim ele simboliza muito, assim, do que pode ser um lugar muito cinematográfico, assim, pra muita coisa. Eu diria que aquele espaço, aquele saguão, não sei se posso chamar dessa forma, mas aquele espaço aberto que tem embaixo, lembra muito aquela marquise ali de São Paulo, Do MASP? Do Aonde? parque... Oh, meu Deus, me sumiu. Do Ibirapuera. Que tem onde você vai ver gente andando de skate, gente fazendo dança, gente ouvindo música, gente lendo, tipo, é democrático pra caramba, né? Quase que a nossa praia, né? Vamos dizer assim. É a praia do Curitibano. Mas e aí, que filme você faria lá? Gente, ficção científica, vejo Total, Daria, hein? uma ficção científica, assim, eu acho que seria muito legal. Algo meio futurista, assim. Aquele olho que estava adormecido e de repente Se levantou. começa a sair uns ET, sei lá. É isso, algo nessa linha, com certeza funcionaria. Bom, e aí falando também de Curitiba, vamos lembrar de cinemas antigos da cidade? Que cinemas antigos que não existem mais, vocês chegaram a conhecer? O Antônio, não sei se chegou a pegar algum. Chegou Peguei a ver algum de rua? o Luz. O Cine Chegou Luz. a assistir alguma coisa no Cheguei, Cine Luz? eu ia muito lá, porque eu vim fazer faculdade de cinema aqui, né? É. Então, em 2006 eu mudei pra cá pra fazer faculdade de cinema, acho que o Luz acabou em 2008, o Luz 2009. é o que ficava onde mesmo? Só Na pra Santos não Andrade. confundir. Na na frente ali Santos Andrade. Sim, do sim, lado sim, do Hotel Mabu, acho que tem. Sim. Exato. E aí eu ia muito lá, sabe? Era o meu cinema preferido, assim, como estudante de cinema, cinéfilo ali. E, então eu gostava muito. Ele era num porãozinho, né? Você descia as escadas, entrava ali, era uma salinha bem pequenininha e tudo, mas eu achava sensacional. Era eu morava também na casa estudante, né? Então era do lado, então facilitava muito. Eu vivia ali no Luz. Gente, essa eu vou decepcionar vocês, porque não conheço. Eu acho que Pode ser de shopping, não tem problema. Então, porque eu acho que a Não vou primeira te julgar. vez que eu fui no cinema, eu até lembro de criança, foi pra assistir Titanic. Ai, que bom. E foi em shopping, né? Porque, É. enfim, era o que mais na época já se consumia, né? Então, pra mim, foi no shopping Estação. Então, foi muito simbólico, assim. Então, eu tenho um O carinho. Shopping Estação ele foi meio revolucionário Na época, foi. E então, é isso, assim. A minha lembrança, lindo. primeira lembrança de cinema foi essa. Posso eu responder essa? Lógico, eu quero saber, eu também tenho curiosidade. Os cinemas da cidade. Quero saber. Então, uma lembrança que eu tenho muito boa de ter ido, talvez, acho que já não é da tua época, era o Cine... Acho que era o Cine Plaza, que tinha ali, bem no centrão, na Praça Osório, onde virou depois igreja. Eu fiquei sabendo, E mas não eu fui peguei o assistir cinema. o filme do Mortal Kombat. Adolescente, né? Sensacional. Cara do videogame, né? E Agora- me lembro de ter ido com um amigo. Fui eu e o Marquinhos, ele vai lembrar disso. Agora vocês vão sentir cheiro de naftalina. Lá vou eu contar a minha história. Meu primeiro filme foi E.T. Ganhei nos anos 80, quando foi lançado. Não sei se era 80. Classe alta, né? Já era classe alta. Que classe alta, né? Eu no cinema dos anos 80, classe alta. Não era nem aqui em Curitiba, tá? Era na minha cidade, Concórdia. Tinha um cinema grande, lindo, chamado Cine Império, que depois também virou igreja. Bem comum. Bem comum, mas depois, quando eu cresci um pouquinho mais lá, eu assisti, antes de vir morar fora, enfim, eu assisti muitos Trapalhões, muito Paquitas, Xuxa. enfim, Xuxa, tudo, aquele Xuxa da dos Babá, Trapalhões. aquele do... Uma Babá Quase Perfeita, acho que é, Nossa, que também... nem lembro desse. Gente do céu. Velharia, conta você aí de casa também, que filme você lembra, qual foi o seu primeiro filme, se chegou aí em cinema de rua, a gente também quer saber a sua história. Bom, você, Antônio, falou o que torna o festival único, ou que pelo menos o que você desenhou para ser único nele, né? Mas aí eu te pergunto, como é que ele evoluiu de lá para cá? Como é que você descreve em que o festival evoluiu daquele início até hoje? Então, na verdade, a gente não esperava nada do que da onde ele chegaria, assim, né? Porque também a gente era estudante de cinema na época, os fundadores ali do festival, e... Papo de bar de estudante, então. Exato, basicamente isso. A gente sentiu a necessidade de ter um festival, porque na época tinha alguns festivais na cidade que acabaram, assim. Tinha um festival universitário, que era o Putz, não sei se você lembra, lembro. que acabou. Aí tinha o bom festival nome. de cinema, o Festival de Cinema do Paraná, que inclusive era no MON,
Mon ali, teve umas 4 edições, também acabou. Tinha um festival de cinema e vídeo de Curitiba, que tinha tido até mais edições ali, mas acabou também. E a gente ficou meio que órfão, assim, sabe? Então foi muito mais para atender essa necessidade de compartilhar filmes e de trazer filmes que a gente estava vendo, né, em vários lugares que a gente ia, com os nossos filmes também. A gente tem uma produtora, né, antes disso. Então a gente circulava muito esses festivais e via muita coisa legal que não chegava aqui, né? E assim, a gente não tinha tantos meios alternativos, vamos por assim, nessa época de ver filmes. Ou você via no cinema ou não tinha como ficar disponibilizado aí, né, na internet, disponibilizado na internet os filmes, sabe? Então aí acabou que a gente falou, vamos montar um festival. Uma amostra pequena de alguns filmes do mundo inteiro, porque a gente circulava muito no mercado internacional, né, em outros países. Vamos mostrar para trazer para a galera e compartilhar com a galera, para ver o que eles acham, para curtir e tal. E aí, né, corta, que não vou me estender muito para agora, e virou um dos festivais maiores. Era para ser uma edição só para ver como é que sai. É para compartilhar alguns filmes que a gente estava muito inquieto, que as pessoas não conseguiam ver aqueles filmes, sabe? Então foi muito nessa vontade de querer apresentar para a galera filmes que a gente não gostava muito e que se a gente não trouxesse, eles não tinham como ver. Basicamente, a nossa motivação principal, assim, central foi essa, sabe? E aí agora corta para 2026 e aí, assim, ficou um festival super grande, uma referência, um festival que cresceu muito rápido também, porque festivais de cinema no Brasil, eles têm, todos eles, assim, tem a Caba Gramado, Brasília, são festivais com mais de 50 anos, Mostra São Paulo também, já deve estar próximo de 50 anos, ou mais de 50 anos. Então, são sempre festivais muito antigos, assim, né? E a gente tem 15 anos. Então, assim, é bastante, 15 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, perto de outros festivais, não é nada, assim. A gente é um bebezinho, assim. Mas é um bebê que conseguiu se adaptar, inclusive, à pandemia, né? Trazendo os filmes para o online. De certa forma, atrapalhou um pouco, mas vocês têm esse olhar para o novo também. Sim. Né? Que talvez muitos festivais mais antigos, tradicionais, não tenham essa, né? Tem uma certa, né, relutância em modificar, em inovar, e vocês são abertos à inovação, né? Porque é isso, e não faz sentido a gente não ser, né? Porque eu super entendo os festivais que são mais tradicionais, que tem já muito mais tempo e tal. Né? Exato, serem mais tradicionais, mais rígidos, assim, porque eles já têm uma estrutura, já tem uma história. A gente nasceu em 2012, entendeu? Esse século, na década passada, assim, a gente já nasceu num outro contexto, né? Então não faz sentido a gente não experimentar, a gente não inovar, a gente foi muito legal, assim, da questão da pandemia, claro, a tragédia da pandemia, mas para nós, como experiência profissional, né, dentro daquela tragédia toda, a gente conseguiu trazer alguma coisa interessante de que, por exemplo, para ter coisas online, sabe? Para ter várias atividades a partir da pandemia, a gente manteve online também quando voltamos para o presencial, né? Então a gente tentou extrair alguma coisa boa daquele momento que a gente estava passando, né? E a gente conseguiu manter as 2 edições, fizemos 2 edições pandêmicas, mas a gente então fez 15 anos seguidos, né? E outros festivais até não conseguiram fazer uma edição, pular essa edição por conta da pandemia, e como a gente tinha essa flexibilidade, né? A gente conseguiu manter isso. O público de vocês acaba tendo essa tolerância, porque eles também são dessa geração, né? Vamos dizer, muito. O que talvez para um senhor de 70 anos de idade pareça inadmissível, para um público na faixa dos 20, 30, se torna mais possível, né? Eu vi na minha profissão isso acontecendo, e eu rezava para ter um tipo de audiência que eu não precisasse sair correndo do escritório, ou ter que viajar horas para chegar na cidade para fazer audiência, né? Queria muito que fosse por videoconferência, e riam, né? Quando a gente comentava isso no bar. Veio a tal da pandemia, virou quase tudo, não vou dizer tudo, mas maravilhoso. Por que não pode acontecer com o cinema? Né? Eu acho que talvez o exemplo de menor, não vou dizer menor tolerância, mas o que menos deu certo foi o show feito, o pessoal cada um no seu carro, né? Esse não deu muito certo, mas por que não um festival de cinema? Via online, né? Streaming tá aí para isso, pagam pelo streaming, não é? Aliás, desculpa, eu sei que você tá querendo perguntar. E aí me veio a pergunta, em certa medida, o streaming mais ajuda ou mais atrapalha vocês? Então, na verdade, é uma mudança, realmente um novo paradigma que se apresenta com a pandemia e streaming, sabe? A gente acabou, aí falando do cenário
brasileiro e de cinema mundial mesmo, acabou que impactou bastante, assim, né? E para nós, também quando a gente começou com o festival, era muito importante que o festival fosse uma experiência de cinema. Então, olhar de cinema, então as pessoas irem na sala de cinema. A gente sempre prezou muito por isso. Que a gente começou falando lá. Exatamente. Episódio, eu achei maravilhoso. Né? Então, porque é isso, para nós fazia sentido as pessoas irem para o cinema. Então, foi um pouco triste as edições online, porque é isso, não era a ideia inicial. Claro que a gente se adapta para o contexto, a gente se adapta pela situação e tal. A gente jamais ia colocar as pessoas em risco ali de querer fazer uma coisa presencial e tal, mas assim, ao mesmo tempo, não era o que a gente queria. Tossida e pânico, né? Exato. Não era o que a gente queria, sabe? A gente sempre teve essa questão do presencial, da tela de cinema, dessa experiência coletiva. Acreditamos no cinema como uma experiência coletiva, né? Numa experiência social. E aí vem muito nessa questão do streaming, veio junto com a pandemia, então as coisas meio que muita gente migrou pro streaming, no sentido do dinheiro, né, dos recursos. E aí as pessoas acabavam pagando uma assinatura de R$20, R$25, é o preço do ingresso de uma sala de cinema. Então, diminuiu desde a pandemia, o cinema não conseguiu retomar lá a bilheteria que teve em 2019. Isso no mundo inteiro, tá? Não só no Brasil. Não conseguiu retomar a bilheteria que teve em 2019, que foi o ano pré-pandemia. Não conseguiu ainda retomar aqueles números, né? Então foi muito impactado. Né? Mas acho que aí tem 2 pontos que é legal de trazer também, né? Porque esse legado, de certa forma, da transformação e da inovação, ele deixa algo para nós, né? Até mesmo enquanto festival, a gente tem uma parceria, por exemplo, com o Itaú Cultural Play, onde a gente tem, né, uma mostra que a gente faz dentro do streaming do Itaú Cultural Play, por exemplo, né? Então é muito legal, porque assim, mesmo que a gente queira ter essa experiência toda, a gente entende o valor, né? Que também tem, e a gente dá esse acesso, e a gente continuar o festival depois que ele acaba, e também permitir que pessoas que não poderiam ver possam acessar. E eu acho que no mercado isso também é muito válido, né? Quando a gente pensa no streaming como a potência de segunda janela, né? Com toda a mudança que você tem de cenário e o investimento que se tem desses grandes players aqui. Então, acho que a potência audiovisual que o streaming traz também é algo muito valioso. Então, acho que essa guerra não pode ser uma guerra, né? Não pode ser uma briga. É a gente juntar esses dois mundos, entendendo enquanto experiência, enquanto uma primeira oportunidade de cinema, mas por que não a gente estar aberto, né, a tudo isso que vem depois. Até porque tem que se viabilizar economicamente, né? E eu imagino que seja talvez a maior dificuldade que se enfrenta para um festival desse tamanho viabilizar. Mas né? eu vejo como uma oportunidade de abrir as portas desses filmes, essa janela para o cinema independente, para o mundo todo assistir o que a gente está fazendo aqui. E aí, nesse gancho, o Antônio produziu filmes, que é junto com o Ali Muritiba, lá o Ferrugem e o Deserto Particular. Onde as pessoas assistem esse filme hoje? Por exemplo, como que eu chego no teu filme hoje? É maravilhoso, que tá tudo no streaming. Pois é. Em qual plataforma? Deserto Particular tá na HBO Max, o Ferrugem tá na Globoplay. E também tem alguns canais, tipo Vivo Movies, que você também pode comprar. E isso é muito legal, né? Exatamente. Você tá levando o teu filme para um monte de gente. Exato. Mas aí cria também como que a gente se adapta para esse novo mundo. Aí, claro, que sempre quando tem uma coisa disruptiva que muda, né, aquele mercado que estava consolidado, e o mercado de cinema era um mercado consolidado porque ele começou em 1889, acho. Exatamente. Como mercado ali, ele começou em 1900, vamos pôr assim. Então ele já tinha 120 anos de mercado consolidado, né? A TV veio em 50, que falou, acabou a morte do cinema, foi decretada. Não acabou, porque eram coisas diferentes. E aí foi o único baque maior que o cinema teve em 120 anos. Né? Foi a TV lá na década de 50. E aí, então, né, o streaming veio e modificou completamente esse modelo que estava já muito, muito, muito consolidado. E aí isso mexe nas estruturas e aí tem que as coisas se readaptarem e se reconectarem. Sim, porque nunca se produziu tanto filme também, né? Vamos combinar. Vamos lá, vamos pegar só um exemplo. Que nos anos 80 se produzia também muito filme, mas nem perto do que se produz agora, né? Em tudo que é cidade tem alguém fazendo um filme, mesmo caseiro, mas tem alguém fazendo um filme. Vamos lá, nos anos 80, a gente chegava pra gente um filme na televisão. Vamos pegar um exemplo bem bobo, tá? Lagoa Azul, né? Era um filme que, certamente, quando ele foi lançado, ele passou no cinema, lá, blá, blá, blá. Foi pra vários cinemas e, de repente, ele caiu numa sessão da tarde, né? Trazendo isso pro atual, quem lança um filme hoje vai exibir, no máximo, uma temporada ali no cinema
E depois, não tem mais a sessão da tarde. Tem o quê? Tem o streaming. Isso. Essa é um pouco até uma das Vamos brigas fazer assim, uma que tem comparação? no cinema hoje, que é justamente ajustar essa janela. Né? Como que vai ser, quantos dias depois vai? Porque aí, não, tem que ser 45 dias, outros 60, outros 90, sabe? De quanto da janela do cinema para o streaming. Né? Porque é natural, as janelas sempre existiram, na verdade, porque o filme era lançado no cinema, depois ele ia para locadora, exatamente, VHS, né? Depois TV a cabo. TV a cabo e TV aberta. Era TV esse aberta. o mercado. Fim. Então, o que aconteceu é que o streaming atravessou isso, né? E aí desequilibrou essa estrutura, que estava consolidada há 70 anos no caso com a TV, anos, né? E 120 no caso do cinema. Então, modificou demais. E agora eu acho que as coisas estão se reacomodando e tem discussões, e as pessoas já começam a entender realmente é importante que, até os próprios streaming, né? Entender que é importante ter essa janela exclusiva do cinema, que é importante para o cinema, para a sustentabilidade do cinema como um todo. Não adianta ele querer, né, atravessar isso, porque vai prejudicar um ecossistema gigantesco de várias partes que fazem parte daquilo. E isso é muito novo, né? A gente está falando de 2022, 23, Sim. que os cinemas voltaram, reabriram de fato, 23 basicamente. 22 abria, fechava e ainda teve aquela coisa, né? E aí 23 que realmente as pessoas voltaram ao cinema. Então faz o quê? Nem 3 anos, né? Então é muito pouco tempo ainda para as coisas se reacomodarem e entender como que vai ficar essa nova estrutura com o streaming agora participando desse ecossistema, né? Tanto é que a gente vive agora essa regulação do VOD, justamente falando sobre todas essas questões, né? Entender estes lugares dentro do mercado, como o Antônio falou, e acomodações, né? Para que no final do dia todo mundo possa ficar feliz dentro desse ecossistema. Que a gente continue tendo filmes de boa qualidade, né? À disposição, seja eles no cinema, no streaming, ou, né? Mas que todo mundo tenha o reconhecimento merecido, né? E acho que muito disso é mérito de festivais e de eventos como os que vocês promovem, pelo menos para dar o start. Às vezes, em muitas obras cinematográficas lindas que saem desses festivais. Sabe uma coisa que eu gostava muito, que tinha um tempo atrás, não sei se tem ainda, me corrijam, tinha o teste de audiência na Caixa, que eram filmes que estavam prestes a ser lançados, nacionais, em que eles convidavam um grupo de jornalistas, pessoas assim, para assistir e às vezes definir o nome do filme. Vocês participaram de vários? Participei. Eu participei de alguns também. E ainda tem agora o Cine Passeio retomou isso. Então o Cine Passeio faz, acho que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eles fazem um teste de audiência. Com o mesmo nome, inclusive, que eles pegaram uma consultoria do pessoal que fazia lá na Caixa Cultural e trouxeram o mesmo modelo bem parecido assim pro Cine Passeio. Então eles fazem lá assim. Eu me borraria inteiro se fosse o meu filme. Teste de audiência. Mas é a melhor coisa, na verdade, porque é melhor que seja um teste do que o pra valer. O pra valer que mas eu acho que o coração do cara deve dar uma acelerada, né? Você imagina pressão, só, é pressão. Algum dos teus filmes chegou aí pra teste de audiência antes de lançar? A gente não chegou nesse formato do teste de audiência, nome que quase virou uma marca, né? Teste de audiência ali, não fizemos, não. Não, né? Não. A gente faz outros tipos de testes de audiência, mas não com o teste de audiência. Porque fazer o teste de audiência com a própria mãe, com a própria avó... Não, também não adianta não. Aí é fácil, né? E a Lorraine, além de diretora executiva do Olhar de Cinema, ela também vou até colocar aqui, cofundadora do Messi, né, que fala. Isso, que é Mercado do Cinema Independente. E essa visão toda dessa galera que está produzindo cinema independente é muito legal para eventos como que vocês abrem oportunidade também, né? Como é que você vê o trabalho de vocês? Quantos produtores estão envolvidos? Legal. Conta então, um pouquinho desse trabalho. A iniciativa surgiu junto com o Antônio, que já vinha maturando a ideia também dentro do Olhar de Cinema, né? Então, quando a gente pensou muito no mercado, como trazer essa ideia, no ano passado foi a primeira edição, que lá atrás no Olhar de Cinema já havia, né, Antônio, uma discussão sobre os encontros de negócios, que foi uma sementinha plantada dentro do festival. E aí a gente retomou o projeto, como a equipe já estava maior, eu já estava com o Antônio dentro do festival, então a gente já tinha uma equipe ali para conseguir ampliar esse projeto e tirar ele do chão. Então, ano passado, a gente fundou o Messi, né, que veio com essa cara nova, né, de mercado do cinema independente, que a ideia era justamente trazer a indústria para perto, aproveitar todo o movimento do festival, né, que a gente já tinha todos esses 11 dias
marcas, todo esse público, e fazer um evento que a gente pudesse falar de mercado, né? Então, trazer pitches de projetos, discussão de negócios, trazer os players para cá, fazer uma aproximação dos filmes com o mercado, trazer principalmente os nossos filmes aqui do Sul, que a gente não tem um mercado tão grande aqui. Então, foi um marco muito histórico, assim, pra gente, né? De poder realmente fazer toda essa movimentação e que a gente pudesse gerar negócios, né? Com o pessoal que vem. Isso é bem importante, ter esse balcão de negócios aí pra galera ser visto. Inclusive, aqui numa das nossas conversas no podcast, a gente esteve com o Guto Pasco, com a Joana Nin, que são diretores de filmes muito legais, e eles nos falaram que, por exemplo, para a campanha do Oscar, né, é necessário realmente uma campanha muito grande para você chegar lá com o filme, não é só fazer um filme bom, né? E para chegar no olhar de cinema, existe uma campanha que o produtor de cinema precisa fazer para o filme dele chegar na final, ter uma premiação? Na verdade, o cinema, a campanha é bem simples, né? Entrar no site durante o período de inscrição, inscrever o filme e aguardar, porque aí vai ser visto pela nossa equipe de curadoria, sabe? Então a gente vai ver o filme com todos os filmes que a gente recebe, os mais de 2.000 filmes a gente recebe vê com o maior carinho, todos os filmes são vistos, pelo menos por uma pessoa da equipe de curadoria. E é muito diferente de uma premiação tipo Oscar, que aí é uma premiação, né? O festival é aquele local, aquele evento mostra, que né? exibe... Festival, mostras são eventos que exibem filmes que estão... que nem não foram lançados ainda comercialmente, que estão estreando ainda para o mundo, né? E enquanto que o Globo de Ouro, o Oscar são filmes que já foram lançados comercialmente, inclusive é obrigatório, né? Para participar dessas premiações que tenha sido lançado comercialmente, né? Na sala de cinema, no seu país, respectivo país, se for o caso. E aí fazem essa premiação dos que já foram lançados, né? Então eles têm uma característica um pouquinho diferente, assim. Aí por isso que eles têm uma campanha, porque aí lá são 10 mil, no Oscar são 11 mil votantes, né? A maioria dos Estados Unidos, né? Eu acho 4 mil só em Los Angeles, aí tem uns 2 mil em Nova York e o restante ao redor do mundo. Então um pouco mais da metade é só Estados Unidos e o restante do mundo com as outras cadeiras ali de votantes do Oscar, né? E enquanto que um festival, qualquer um, como Olhar de Cinema, qualquer outro, é uma comissão de um júri que depois premia, né? Tem a comissão de seleção, depois a comissão do júri que premia, dá os prêmios durante o festival, que é 7 pessoas, 5 pessoas, depende um pouco da composição de cada festival, sabe? Então, assim, é um pouquinho diferente a ideia. Mas aí, para entrar, é isso, é inscrever e aí aguardar que a gente vai dar um retorno para todo mundo de se foi selecionado ou não. Mas para chegar a ter 4 indicações para o Oscar, como aconteceu com o Agente Secreto, precisa muito trabalho, uma equipe muito afiada, muito afinada também. E aí, na opinião de vocês, o que é que faltou a mais ali para, de repente, o Agente Secreto conquistar o bonitinho, não da 25 de março, aquele de verdade, de ouro de verdade. O que vocês acharam, assim? Dá para comentar sobre isso? Do ponto de vista do mercado. Vamos lá. Gente, muito difícil, né? Porque, não sei, o Oscar, ele é uma grande vitrine, né? Primeiro, é uma premiação americana que tem se aberto muito agora também para, eu acho que outras, enfim, para outras possibilidades, outros tipos de filmes. Então, ele é uma vitrine, mas não é a única, né? Hoje não é mais. Então, acho que é muito injusto, né? A gente falar o que faltou. Porque é um filme que tem todos os requisitos, fez um grande sucesso, ganhou muitos prêmios. Então, eu não me arriscaria a dizer que faltou nada. Não faltou nada, Não, né? Eu acho que a gente sai vencedor, principalmente porque estar presente, dizer que ainda estamos aqui, ainda estamos lá representando o Brasil, eu acho que é a nossa maior vitória, né? Enquanto brasileiro, enquanto filme. Então, eu acho que essa é a minha visão e é isso. Concordo com você. É o famoso, a gente é os penetras da festa, né? Então, assim, é uma festa de americano, de estadunidense para estadunidense, e eles falam, vamos convidar uma galerinha aqui que eu acho que vai ficar mais bacana a festa. E a gente é meio penetra. Então, assim, de ter chegado lá, de ter 4 indicações, para mim o filme é genial, assim, eu sou um super fã do filme. Eu acho adorei um filme incrível. Eu acho que é cinema puro, assim, cinema no seu estado puro. Eu acho muito, muito bom. Então, para mim, deveria ter ganhado tudo. Mas, assim, é isso. É uma festa
deles lá, e que tem e também é isso, são 11 mil pessoas votando, que tem os seus perfis, eles têm até alguns dados que eles publicam de gênero, de idade, são pessoas, grande maioria pessoas muito mais velhas, e não sei. Então, assim, é isso, e formado majoritariamente por estadunidense de pessoas da indústria de Hollywood, né, em que acaba tendo um viés ali em cima daquela premiação, mas assim, realmente um feito gigantesco ter essas 4 indicações, assim, realmente. O Olhar tem mostra competitiva? Tem mostra competitiva. É isso. Aí a gente tem hoje mostra competitiva brasileira, mostra competitiva internacional, uma mostra Novos Olhares, que é para filmes de experimentação de linguagem, filmes mais experimentais. A gente tem a mostra Mirada Paranaense também, que tem um prêmio. Então, todas essas mostras são competitivas. É assim, tem um prêmio, tem uma premiação dessas mostras, né? Sabe que em Curitiba, uma coisa que nos deixa orgulhoso, porque a gente realmente valoriza o que é nosso aqui, é que nos 2 filmes mais recentes brasileiros que foram pro Oscar, né, o Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto, tiveram participação de gente daqui, vamos dizer assim, no bastidor, né, do nosso amigo Vitor Leite, lá do Lab Lab, e a equipe deles, que lá no Eu Estou Aqui fizeram os cromos, né, baseado que das fotos. Apareceram no filme. Sim. E agora, no Agente Secreto, eles fizeram um pacotinho, tipo uma espécie de lembrancinha para o lançamento do filme, para eles darem pro pessoal. Um press kit. Exatamente, que eu achei muito legal. Então a gente fica muito orgulhoso de ver que tem gente daqui. Mas basicamente ainda eu queria continuar falando de mercado, porque, por exemplo, assim, nessa tua incursão no Messi beaucoup. Você deve identificar erros que o produtor brasileiro, às vezes por falta de conhecimento, algum tipo de amadorismo, ou às vezes por um excesso de valorizar o próprio produto. O que é o erro que você identifica que a maioria deles comete quando está produzindo para vender um filme, para colocar em prática, para viabilizar financeiramente? Legal. Eu acho que é importante a gente falar um pouco das dificuldades que a gente tem para se produzir, né? Porque, infelizmente, a gente acaba tendo uma dificuldade em recursos, em acesso, porque a gente sabe as limitações que a gente tem em termos de editais, de conseguir viabilizar financeiramente. Isso acaba que o produtor também tem muita dificuldade em conseguir ter uma formação robusta, em conseguir ter os contatos certos, em conseguir entender o caminho, muitas vezes, o melhor caminho para conseguir produzir aquele filme, né? Então eu acho que mais do que a gente falar sobre erro, é entender o quanto é difícil produzir esse filme. E eu acho que a dificuldade, principalmente na fase de desenvolvimento, financiamento, né? A gente vê muito ali, que é algo que a gente não consegue levar o projeto independente, um filme menor, autoral, para conseguir ter essa visibilidade. Então, assim, é algo que a gente já começa por aí. E depois na distribuição, que é um calo, porque a maior parte dos filmes que são produzidos no Brasil não conseguem ser distribuídos, né? A gente produziu no passado mais de 3.700 filmes. Caramba. E só 200 vão para a sala de cinema. Então, assim, o que acontece com todos os outros, né? Então, às vezes, o produtor teve um grande trabalho para ir lá, conseguir fazer com toda a dificuldade que é, e mesmo assim não conseguir distribuir, porque recurso, né? Então, assim, é complexo. E desses 200, só 7 lideram a bilheteria. Né? Enfim, realmente levam toda a bilheteria do cinema nacional. Então, assim, acho que é muito delicado esse lugar, porque a gente realmente precisa de um investimento muito grande, né? Para a formação desses produtores e também de acesso a recursos para que o filme realmente aconteça com qualidade, assim. Às vezes o assessoramento correto pode ajudar em alguns das dificuldades, né? Sim. Que eu vejo, por exemplo, no mundo musical, em que o cara vai lá, compõe boas músicas, tem um talento. Mas se não tiver um bom produtor... ou às vezes a pessoa nem procura, vamos dizer, às vezes ela já tem um pré-conceito que aquilo é caro demais e que não sei o quê. Existe isso no cinema também? Na verdade, o cinema ele tem muitos espaços de troca, assim, de laboratório. Por exemplo, no próprio Olhar de Cinema ele tem o Curitiba Lab, né? Que é um espaço porque a gente seleciona 6 longas-metragens de ficção que estão na etapa de finalização e que eles recebem consultorias. Eles recebem consultorias de mercado internacional, consultoria de marketing, consultoria para tentar fechar o corte do filme, né? Tem até a montagem final do filme. Sim. E aí, mas isso tem no Olhar de Cinema e tem vários outros eventos que tem Brasil e mundo, né? Então acaba que tem bastante desse tipo de assessoramento que você estava comentando dentro do cinema, né? Eu acho que o que falta é realmente
né, política estruturada de financiamento e de entendimento do cinema como estratégia, como indústria estratégica para o desenvolvimento do país. Então, é isso, sabe? Falta uma coisa estratégica, falta um pensamento estruturante, de base, que a gente acaba vendo muito de ciclos, né? Então, teve o ciclo lá da Embrafilme, aí depois teve o ciclo da retomada, aí teve o ciclo agora do que a gente está vivendo, um pouco um ciclo da Ancine, aí teve o ciclo da Ancine, que foi quando a Ancine foi fundada, agora tem o ciclo do Fundo Setorial do Audiovisual, assim, e todos esses ciclos são interrompidos, todos esses ciclos são interrompidos. Não permanece. Não tem essa continuidade. Isso é terrível, porque isso você perde talento, você perde... As pessoas desistem de fazer cinema, você perde financiamento, você perde toda a construção de diretores, diretoras e profissionais da área que começaram a ter experiência e vão galgando, né, filmes maiores, filmes mais maduros, porque é isso também, né? A pessoa não vai fazer um primeiro filme genial, assim, são pouquíssimos. Casos raros tem, né? Mas aí é o raro, a gente tá falando da exceção. Normalmente a pessoa vai ter que aprender, ela vai ter que fazer vai ter que fazer os curtas, vai ter que fazer um primeiro longa para aprender, para entender. E aí, se você quebra esse ciclo e fica 3, 4, 5 anos ali sem ter, acabou, você destruiu uma geração. Se sente muitas desmotivada. vezes. Você destruiu uma geração. Porque um filme demora muito tempo para ficar pronto. A gente tá falando de filmes que... Eu já tive filme meu que, desde de quando a gente começou a trabalhar nele até lançar, demorou 8 anos. Caramba! Então imagina, Meu isso Deus. não é Você incomum, assiste não. em 2026 não é incomum no olhar de cinema. celular, um Maioria. filme que o cara tá usando o celular de 2018, né? Tipo, Exato. Então, e no olhar de cinema tinha filmes, por exemplo, que passaram no passado que ficaram 10 anos para ficar pronto. Caramba. Então, assim, processos de 10 anos. Então, e não é incomum. Mas, assim, vamos falar da média. 4, 5 anos é bem a média. Então a gente foi um período muito longo. E quando você tem uma quebra no meio disso, é um terror. Filmes É terra arrasada. que possivelmente vão pro Oscar 2027... talvez agora que estão terminando de fazer. Não, com certeza. É que aí muitos deles começaram a ser... Ou foram feitos há 3 anos atrás. Desenvolvido. É que o processo que demora mais é o desenvolvimento e o financiamento. Tá. Então é quando você tem lá a partir do momento que você tem um argumento, tem alguma Você coisa consegue já escrever. estruturada, a partir daí a gente dá o start de contar isso. E aí esse tempo só de financiar às vezes é 3, 4 anos, em média. É o gargalo de desenvolver e de financiamento. financiar. Aí depois você produz, aí mais rápido, em 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da experiência, da velocidade ali da produção, fica pronto o filme. Mas como assim, tudo no mundo, dinheiro é o gargalo, né? Exato. Sempre, E né? essa distância do cinema autoral do mercado ainda é muito grande no Brasil, né? A gente ainda trata como se fosse o cinema comercial e o cinema autoral, e esses mundos ainda estão entendendo como se cruzar. Então, esses filmes têm muita dificuldade de chegar no recurso das grandes plataformas que dominam o grande dinheiro do mercado. Então, esse é um ponto. E quando a gente fala até de política, né, que o Antônio trouxe, política de longo prazo, acho que 2 exemplos bem legais, né? A Coreia, por exemplo, eles têm um plano de 10 anos dentro do audiovisual. Olha! Exato, justamente para fazer todo um trabalho, né, de empoderamento através da própria cultura, mas também político, mas também desenvolvimento econômico, né? Pô, o próprio Estados Unidos, nisso, segundo maior mercado de entretenimento, então eles trabalham isso como um mercado extremamente forte, né? Então eu acho que olhar para esse lugar também e entender que sim, o problema é dinheiro é muito importante, assim. Eu imagino que levaram... Beleza, tem um filme pronto. Meu filme é bom, porque, enfim, né? Todo mundo é bom. Eu Ninguém gostei, faz filme ruim. então é Quem bom, vai né? fazer? Vou fazer um filme ruim. Exatamente, Pra que eu vou exatamente. demorar Eu sempre 5 me anos pra acho fazer um um filme ruim? gênio, né? E aí eu sempre tenho vou o meu ser- filminho pronto, que eu acredito que seja bom. Vamos botar na Netflix. Amanhã. Vamos botar na Netflix amanhã. E aí, Tua eu queria mãe perguntar, elogiou. qual é a dificuldade? Porque a gente acha que é quase impossível, né? Aí chega a dona Marisa e diz, mas esse filme do meu filho é Maravilhoso. muito bom. Por que não tá na Netflix ainda? Olha, e e aí, se ela gente, acha, por deve que ser que bom não mesmo. tá na Netflix? Porque pensa, criteriosa, tá? Criteriosa. E aí eu te pergunto assim, é tão difícil quanto parece? Porque para quem tá fora do mercado parece algo quase inalcançável, assim, é realmente muito difícil levar para uma Netflix da vida? Olha, assim, é difícil. É um mercado como qualquer outro, tem seus desafios. Fazer um filme não é barato, fazer um filme é caro, Claro. porque envolve muita gente. A gente envolve muita tecnologia, tem muito know-how ali envolvido, tem muita propriedade intelectual envolvida, então ele se torna muito caro, porque também é muito demorado. Para fazer um filme demorado no processo também de feitura dele, de realização, de gravação. Então ele é muito caro. Então também isso já é uma questão que tem que ser considerada. E também porque as plataformas, elas recebem, principalmente essas streamings
Netflix, Prime, HBO, né? Eles são plataformas internacionais. Então eles recebem ali a produção mundial é estimada mais ou menos de longa em 10 mil filmes de longas mundialmente, né, produzidos. E aí imagina, eles vão comprar um catálogo de, sei lá, 100, 200 num ano. Então, assim, naturalmente há uma concorrência e que é matematicamente muito difícil mesmo de você conseguir. Mas aí tem vários modelos de negócio, que eu não vou querer também detalhar aqui, mas assim, tem os modelos de negócio, por exemplo, você pode licenciar o filme para eles, ou seja, você produziu o filme e vai vender para eles. Aí tem aquele modelo de negócio que é um original, né, que ele entra com você, financiado por eles e o filme é deles. Aí são modelos diferentes. Claro que você licenciar é mais fácil, porque licenciar, você fez um filme genial, eles vão lá achar genial também e eles vão comprar, entendeu? Porque o investimento deles é muito menor. Mas quando é original, existe essa possibilidade. Então, eles olharem e falam, uau! Com certeza, com certeza. Tem a ver com o que eles estão procurando lá, para colocar no catálogo deles e não sei o que, com certeza absoluta. Se você olhar aqui, o catálogo é meio... Tipo, alguém assiste, então. O catálogo é meio enganador, né? Porque você vai olhar ali na tela inicial do Netflix, tem um monte de filme americano e tal. Sim. Mas se você começar a pesquisar filmes brasileiros, documentários brasileiros, ficção brasileira, tem um monte. Tem um monte. Mas só que ele não vai estar ali na capa, né? Mas tem muito. E porque eles licenciaram. Então, a grande maioria, assim, poucos são originais. Os originais eles deixam na capa, porque o investimento é muito maior, porque eles têm que investir na produção também, né? Aí o investimento é bem maior. Então sim, é possível. Eu me lembro que eles falam, às vezes se comenta, assim, no audiovisual sobre requisitos técnicos. Não, se o teu filme não for com as câmeras tal, indicadas pela Netflix... Tem isso mesmo? De licenciamento, não. Na verdade, pra licenciamento, se você for... Não, assim, tem que ser preferencialmente 4K, no mínimo Full HD. No mínimo, né? No mínimo, Full HD, mas eles pegam Full HD, tem filme que vocês vão ver, principalmente documentários que são Full HD, não são 4K, mas assim, preferencialmente 4K, e que tenha uma fotografia tecnicamente entregável, né? Tipo, que não seja uma coisa... Não seja tosco, de certa forma. Eu pergunto pelo seguinte, certa vez eu vi o que chamam de lista de câmeras aprovadas ou homologadas, não sei, pela Netflix. E eu olhei aqui e falei, meu Deus, cara, quando é que um cara que faz o filme na 15 de novembro vai conseguir... Porque, né? Aí essa lista é para produções originais. Deles. Exato. Aí você não pode escolher outra câmera. Você tem que escolher essas câmeras. Entendi. Só tem aquelas câmeras que você pode fazer quando você estiver fazendo originais. Quando eles estão licenciando, eles vão olhar lá e falar, pô, a fotografia tá bacana, o filme tecnicamente tá bom e é um filme que nos interessa por conta da temática, da linguagem ali, vamos comprar. É coisa completamente diferente. Eventualmente, o meu filminho gravado em 4K no celular, se for muito bom, né? Olha Quem só. sabe? Há muito tempo atrás existia um festival que era o Selucine, vocês lembram? Eram filmes produzidos com celular, eram filmes Sério? eram microfilmes Mas era de aqui em 1 Curitiba? minuto. Era nacional, eu acho. Acho que era online, né? Era online, sim, era sim, interessante eu lembro. isso também. Era uma linguagem diferente. Tinha Festival do Minuto também. Tinha, muito legal. E nessa andada, nessa circulação aí de filmes e atores, a gente está chegando agora ao Festival de Curitiba, né? Está começando essa semana. Muitos atores, diretores, produtores de elenco, enfim, estão circulando por Curitiba. Com certeza tem gente de olho não só para produções teatrais, mas também para cinematográficas, querendo produzir alguma coisa. Vocês vão ter alguma coisa do olhar junto com o festival? Vocês vão fazer algum tipo de ação, de divulgação? Como é que é isso? Na verdade, a gente tem um contato com o festival, não temos nenhum tipo de ação direta, assim, específica. Exatamente. Não temos nada programado para isso. Assim, mas vão circular para encontrar a galera. Com certeza. Acho que é um festival, né, super importante e que a gente respeita muito e admiramos. E, inclusive, quando a gente começou a olhar de cinema, era referência, né? Porque na época já era o maior festival que a gente tinha aqui de cultural na cidade, né? Então, para nós sempre foi essa admiração que a gente teve pelo festival de teatro, né? E você, Elô? Eu tenho uma relação forte com o teatro também, desde pequena, desde os 8 anos eu convivo no teatro, gosto muito, então sempre que tem, estou muito imersa, né? Então, com certeza vou ver o que eu puder. E muitos atores paranaenses que mereceriam o nosso Oscar. E agora chegou o momento de se comprometer. Eu quero saber deles. Quem seria o nosso eleito de melhor ator paranaense, bicho do Paraná, chame como quiser,
mas daqui a pouquinho, porque agora eu vou falar do nosso patrocinador. Sim, gente, temos o nosso patrocinador, que são os estúdios da Toca. Para você que está começando o teu projeto, quer também ter o teu próprio podcast, a gente tem aqui no Centro Cívico o nosso estúdio. São os estúdios da Toca. A gente tem 2 espaços muito legais para você chamar os seus parceiros, os seus colaboradores para trocar aquela ideia e tirar do papel aquela antiga ideia de ter um podcast, videocast, mesacast, como muitos chamam também. A gente está no coração do Centro Cívico, prontinho para te atender, e também um espaço híbrido de foto e vídeo em que você traz a tua equipe para fazer a tua criação, fazer as novas fotos do seu LinkedIn ou do seu filme de divulgação. Por que não fazer a capa do filme aqui nos estúdios da Toca? Então entre em contato conosco, nosso link de contato está aparecendo aqui embaixo, tá também na descrição do vídeo, e não deixe para depois, comece já o teu projeto, que olha, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Conta com a gente, tá bom? E o que ela nunca conta é que aqui você vai ter uma direção digna de Oscar, caso você queira fazer o seu podcast diretamente com ela, que é a nossa mestre Luana Seganfredo. Que responsa! Não desvie o assunto. Agora eu quero saber dos nossos convidados quem são os melhores atores e atrizes. Vamos falar de atores primeiro. Vamos lá, Antônio, vai lá. Segura esse Oscar e diga entrega pra alguém aí. Vai, entrega na verdade, assim... Tá bom. Não vou... Vai lá, vai. Quero ver. Eu acho que, assim, não é questão de melhor, mas acho que alguns atores têm se destacado ultimamente, nos últimos anos. Aí até um que estava no Ainda Estou Aqui, eu acho que o Bertazzo, né? Eu acho que ele é um cara sensacional, assim, inclusive ator e roteirista agora, também fez os filmes, escreveu os filmes com o Gil, com o Alice Júnior. Então, eu destacaria ele, assim, nesse sentido de que eu acho que ele tem ganhado essa projeção grande, né? Porque a gente tem vários outros, né? Grandes atores. Eu não vou falar da galera, tipo, já Luiz Mello, sabe? É muita gente. Exatamente. Aí eu acho que... Mas ele tem se destacado, é jovem, né? Bem mais jovem, assim, e tem se destacado bastante dentro do cenário, assim. Então, eu daria um destaque para ele, assim. Mas temos, com certeza, grandes atores aqui, e eu sou muito fã dos atores, dos técnicos. A gente está aqui em Curitiba, eu estou com a produtora a Grafo desde 2006 aqui. Então, o festival começou em 2012, mas a Grafo começou em 2006. E vai completar... 2007, desculpa. Você já trabalhou vai com completar 20 anos o ano que vem. Aí. Exatamente. Então, a gente já passou por muita gente. E a gente continua aqui porque a gente acredita muito aqui, no potencial daqui, dos profissionais daqui, dos atores, das atrizes, dos técnicos, enfim, todos os profissionais que trabalham dentro da indústria audiovisual, a gente acredita muito. Então, para nós, é realmente muito importante estar aqui, continuar aqui, de ter quase uma resistência de continuar aqui, fazendo cinema aqui, fazendo festival aqui. Lorraine. Eu vou falar passa o Oscar pra ela, vamos lá, quero ver. Vai lá, qual é o seu olhar sobre os atores? Vamos lá, quem está se destacando, na sua opinião? Vamos lá, eu vou falar de mulheres, porque é isso, né? Não, eu quero primeiro o melhor ator. Primeiro ator, homem. Primeiro homem, depois eu quero saber do Antônio também, vamos lá. Ai, Jesus, tô tentando pensar, porque é isso, eu acho que são tantos nomes que a gente tem aqui no nosso cenário, né? E é difícil falar um, assim, mas eu vou muita falar... gente, vai, vamos ver. Pra não pegar... eu acho assim, mais que já tem uma projeção muito legal, e saber que é daqui, eu acho que é um orgulho para todo mundo, Alexandre Nero, né? Que é uma personalidade conhecida, e que acho que ver onde ele chegou, eu escolheria pegar essa referência de Oscar, que é esse prêmio tão representativo, e eu acho que é para muita gente, onde as pessoas querem chegar. Então, eu acho que é legal falar, mas a gente tem muita gente do Prêmio Gralha Azul, do teatro. Tem Queria mesmo falar o nome de um monte de amigo meu do teatro. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Aí já emendando a melhor atriz, vai. Tá, vamos lá. Bom, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, porque no passado ela, inclusive, foi indicada também em Gramado no nosso filme Nó, que é a Patrícia Saravi, que é uma atriz incrível, maravilhosa, né? Então, enfim, uma pessoa que eu admiro muito também. A gente tem Guto Stresser, a gente tem Letícia Sabatella, a gente tem atrizes incríveis aqui, então, Fabiola Nascimento, né? Rosana enfim. Staves, Rosana Staves, nossa, eu sou gente. fãzíssima dela, então é isso, muitas mulheres A incríveis. Nena Inoue. Também foi premiada agora, inclusive. E aí, Antônio? Na verdade, eu também estava pensando muito na Sara Virre. Para mim, ela também é uma pessoa, uma atriz que está se destacando, né? Eu acho que no cenário nacional, assim, tem feito muitos trabalhos em Curitiba, fora de Curitiba, está em vários longas-metragens, o longa que a gente produziu o ano passado, que a gente lançou o ano passado, o Nó, e que, então, para mim, é uma atriz realmente que tem se destacado, assim, nesse último ano, né? Vamos por assim. E aí, puxando o gancho agora
pausa na premiação, tá? Vamos falar de Nó um pouquinho? Vamos falar desse filme que vocês lançaram? Como é que foi a produção dele? Quanto tempo ele ficou para ser desenvolvido? Vamos lá, vamos contar um pouquinho desse projeto. Na verdade, ele começou em 2018, a maturação dele. A gente começou a trabalhar em cima dele mais ou menos, acho que foi em 2018. É que é tanto tempo que eu me perco nas datas, assim, mas foi basicamente, acho que ali em 2018 que a gente tinha um projeto dentro da produtora, da Grafo, audiovisual, que era, chamava Grafolab, que era um núcleo de desenvolvimento ali, que a gente pegava alguns diretores, alguns roteiristas e tal, e colocávamos dentro dessa sala de roteiro e cada um ia desenvolvendo um projeto, né, um longa-metragem. E a Saravi e a Laís, né, que a Laís é diretora e roteirista junto com a Saravi, e estavam nesse processo. E aí, desde então, a gente começou a desenvolver o projeto juntos. Desenvolver é basicamente escrever os argumentos, escrever, né, a sinopse, escrever o arco dos personagens, o perfil dos personagens, o roteiro, aí depois até chegar no roteiro ali propriamente dito, e enquanto isso a gente vai tentando financiamento para a obra, né? E aí gravamos no final, no ano retrasado, e aí no começo do ano retrasado, e fizemos o lançamento o ano passado em Gramado, lançamento comercial, e já na sequência, no mês seguinte, 2 meses depois, em outubro, a gente fez o lançamento comercial nas salas de cinema. Claro que para um filme pequeno e tal, a gente fez 13 cidades, né, 20 e poucas salas de cinema, e hoje ele está disponível no Canal Brasil. Né? Então ele está e está disponível também em alguns lugares que você pode alugar o filme, né? Tipo YouTube Movies, ele está disponível, sim. Claro, Movies, esses catálogos assim. Legal. Vocês ainda são do tipo que, quando você falou de alugar o filme, me veio na memória a ideia de ir numa videolocadora, né? Vocês ainda têm coleções de DVDs e VHS ou já despacharam tudo e está tudo online? Na verdade, eu despachei. Na verdade, eu nasci dentro de uma locadora. Em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, minha mãe e meu avô, eles tinham uma locadora na sala de casa. Uma locadora comercial mesmo. Uma locadora que alugava VHS, né? Na época, nem DVD. Tinha que devolver rebobinado. Tinha que devolver rebobinado, senão levava multa. Exatamente, podia atrasar. Então, a minha infância inteira eu vivi nesse ambiente, que era isso. Rebobinando filme. Rebobinando filme também, porque tinha a rebobinadora, né? Porque a gente tinha rebobinadora na locadora e eu rebobinava. Ajudava eles na locadora, mas aí era isso. Então, na sala de casa tinha essa locadora e aí em cima eram os quartos e a gente, então, eu sempre estava em contato com esses filmes, com os filmes, né? E aí eu até tinha esse acervo do meu avô faleceu e tal, e ele tinha lá, ele guardou na casa dele mais 2.000 filmes, mas tá tudo embolorado, assim, tava tudo já, não tinha como utilizar, né? Que e aí pena, acabou se perdendo tudo, realmente não tinha o que fazer com aquilo lá também é tóxico, né? Sim, o produto que é feito, a fita ali, que então, coisa, aí levou para um lugar de descarte para esse tipo de coisa e se perdeu, então na verdade eu não teve, VHS não teve, e eu tinha DVDs, eu não cheguei a ter muitos DVDs, eu não era de comprar muito DVD, eu tinha, mas a qualidade é tão ruim que eu falava, não vale a pena eu ficar guardando isso. Aí eu guardei alguns box que eu tenho, sabe? Trilogia do Poderoso Chefão, trilogia De Volta para o Futuro, umas coisas assim que esses eu guardei, os box, mas o restante, que era DVD único, assim, aí eu realmente também doei. Uma curiosidade que eu sempre tive de perguntar para quem teve videolocadora e nunca tive oportunidade. Me diz uma coisa, depois que o filme... Porque assim, cada temporada vinham novos filmes e tal, sempre tinha um lançamento na videolocadora. O que é que se fazia com os filmes que iam ficando obsoletos, assim, que iam... Na verdade, vendia para outras videolocadoras. Então, normalmente, quando você comprava um filme, no lançamento, comprava 30 cópias, 20 cópias, né? Tá. Aí depois ia começando, ia esfriando aquele filme, ia começando a vender para outras locadoras. Mas tinha quem comprasse? Sim, porque a gente ficava em Santana. Quem conhece São Paulo, não sei, é Zona Norte de São Paulo, tem um bairro chamado Santana, que é um bairro um pouco, não é central, é um bairro bem classe média, assim. Mas, e aí... Depois de Santana, tem vários outros bairros para São Paulo, né? E aí, então, tinha locadoras menores ainda do que a do meu avô ali com a minha mãe. E aí eles iam vendendo, você não quer esse filme? Você não quer esse filme? Ia passando para frente, entendeu? Ia negociando com aquilo e ficava com poucos até, aí sempre deixava 1, 2 ali dos filmes, né? Que aí ia fazendo um catálogo. Exatamente, mas era isso, ia passando, aí eu não sei onde que acabava isso, né? Mas sempre tinha alguém para passar, era famoso, sempre tinha alguém que comprava, não sei onde chegava, algum momento
momento devia parar, né? Mas aí como ia dividindo, né? Então aí uma comprava 2, outra comprava 4, outra comprava... E aí meio que ia pulverizando e encerrava esse ciclo. Titanic eram 2 fitas. Exatamente. Que era longo, né? Exato. Eu lembro que meu primo tinha... Acho que deve ter guardado Eu ainda, tive mano. também. Você teve também? Mas depois me desfiz de tudo. Foi o primeiro filme que ela assistiu, a minha né? irmã Faz que era sentido. viciada em comprar essas coisas. Ela era mais velha do que eu e ela era muito, tipo, pôster. Comprava os filmes. Então, ela comprava isso e eu meio que herdava, porque eu ficava ali, né? Rondando ela. Ela é 6 anos mais velha do que eu. Mas eu nunca fui muito apegada a coisas. A única coisa que hoje eu ainda guardo são discos de vinil, que eu gosto muito. E com 8 anos, escrevi meu nome num disco e até hoje eu gosto de colecionar alguns. Mas eu vou trocando também, não empilho. Mas tem a vitrola ainda, tudo? Tenho. Escuta mesmo. Escuto. Quantos discos você tem lá? Ai, olha, agora não muitos. Eu devo estar com menos de 50, porque eu vou trocando eles, né? Como eu não acumulo muito, então eu vou trocando. Feira do vinil, você tá lá fazendo lá. escambo com o vinil. É isso. Isso que vale a pena e eu acho que é muito legal. E pra gente encerrar essa conversa, vamos falar um pouquinho de trilha sonora de filme. Quem é que gosta daquela música impactante? Celine Dion lá no Titanic e tantas outras, né? Tivemos lá o filme da Lady Gaga, né? Com aquele filme... Nossa, tinha aqueles discos antigos, não sei se ainda tem, né? Antigamente tinha lá CD, disco da trilha sonora. Do original. Original motion picture, né? Tipo... Eu achava legal, eu tive Vamos alguns. dar um Oscar agora de cada um deles para uma trilha sonora de filme marcante. Tipo assim, qual foi o filme que teve a trilha sonora mais uau? E aí, Antônio? Na verdade, assim, eu acho que pra mim, o que marcou muito, assim, até acabei de citar ele, é o Poderoso Chefão, assim, eu acho que tem uma trilha que é muito emblemática. É muito, ela gruda, ela fica com você e... Eu falei o nome do filme aqui que eu citei, já veio a trilha na minha cabeça, sabe? Eu falei, até fiquei cantando... De certa forma é pesado, né? Mas ela é muito forte, ela tem uma... Né, ela chega com força, assim, com presença. E, então, acho que o Poderoso Chefão é o que tá na minha cabeça. É a trilha sonora... Tá, e aí? Gente, eu tava Qual pensando é o filme aqui... com melhor trilha sonora, assim, da vida? Ai, então, enfim, eu gosto muito de música, eu sempre me atento, assim, muito, mas eu acho que Tempos Modernos do Chaplin, pra mim, tem uma das trilhas sonoras mais bonitas, assim, que eu gosto muito, mas tem muitas opções. Mas esse é um Titanic. Titanic, Não, Titanic. E foi uma trilha sonora premiada, né? Do Titanic. E você, qual é a sua trilha sonora? A minha trilha sonora de filmes favoritos, olha, eu não sei, mas tiveram vários. Eu acho que Titanic também, pra mim, tá ali. Mas eu acho que Como Nasce uma Estrela, que eu mencionei agora, da Lady Gaga, pra mim, eu acho que tem uma trilha sonora linda, me emociona toda vez que eu ouço. E aquela apresentação dela no Oscar, no ano que ela foi vitoriosa, essa música pra mim foi maravilhosa. É um vídeo pra ser visto muitas e muitas vezes, na minha opinião. Sabe que, assim, eu não sei se eu tenho uma trilha predileta, assim, de filme. Mas tem não algumas... vale Rambo. Porra, é que Rambo é nem Exterminador Rambo, né? do Futuro. Exterminador tá ali, né? Tá ali, né? No Olimpo nem Massacre da Serra Elétrica. Estão ali no Olimpo, são os claro. filmes favoritos dele. Mas, basicamente, uma trilha que me chama muita atenção é a do De Volta para o Futuro. Que eu acho, aliás, genial. Cara, eu assisto 1 milhão de vezes. Procuro furos no filme. A minha filha procura furos. Essa aqui procura furos no filme. E é difícil. Às vezes encontra uma pontinha solta, mas é muito difícil, né? Mas eu entendo que a trilha sonora dele é muito boa, mas eu acho que a que eu mais gosto, talvez, seja a do Pulp Fiction. Ela tem um começo, um meio, um fim. Ela é quase uma história contada nas músicas. Os filmes do Tarantino, em geral, são trilhas sensacionais, né? São boas, muito bem né? escolhidas. Os filmes deles são maravilhosos, também, né? De mas certa as trilhas forma. realmente são uma Mas não coisa tem como falar única, do Spielberg também, né, gente? Vamos, o que é a trilha Maravilhoso. DT, né? O meu primeiro filme que eu assisti na também. vida. E você de casa, conta pra gente nos comentários qual o filme da sua vida, qual a trilha sonora que você até hoje dá aquele quentinho no coração quando toca. Recadinhos finais da paróquia. Antônio, conta aí pra gente como faz pra acompanhar teu trabalho e passa já um pouquinho da programação do Olhar.
Massa, é assim, o Olhar de Cinema, quem quiser acessar, conhecer mais, é só procurar nas redes Olhar de Cinema, nosso site, redes sociais. O festival acontece de 4 a 13 de junho, é um festival aberto para todo mundo, tem sessões gratuitas, tem sessões que custam ingresso de R$8 a meia, R$16 a inteira, e tem várias atividades de formação, de debates, de oficinas também gratuitas que tem inscrição, e tudo isso vai estar no nosso site e nas nossas redes sociais, então convido todo mundo a participar, a estar com a gente lá de 4 a 13 de junho, o festival, e acompanhar nossas redes, porque também a gente tem feito várias outras coisas também, lançamos o podcast, fomos lançando ao longo, depois do festival, fomos lançando os episódios semanalmente, e temos feito várias outras atividades também ao longo do ano, para o pessoal poder curtir um pouco mais do festival ao longo do ano, e não só durante os 10 dias de evento. Massa. Dá para escrever o filme ainda? Não, fechou a inscrição, mas ainda está aberto do Curitiba Lab. Legal. Então, o Curitiba Lab, esse laboratório que eu comentei com vocês, de assessorias lá, do profissionais. Então, quem tiver um longa-metragem em finalização, ele pode aplicar para o Curitiba Lab, a inscrição é gratuita. E mês que vem, abril, a gente vai abrir as inscrições para as oficinas, que também são gratuitas. E aí, então, tem bastante coisas para se inscrever e para participar e para curtir o festival. E talvez até do pitch do Messi, né? Para quem quiser escrever projeto também. A gente vai ter o Messi aí também de 9 a 11 acontecendo. Em breve vamos divulgar programação e novidades para quem quiser estar lá no mercado, que vai ser dentro da programação da Olhar de Cinema. Ai, muito bem. Quero também que você deixe teu recado final aí pra galera que acompanha o teu trabalho, que quer saber mais do Messi. Maravilha. Então, o Messi, como ele está dentro da programação do festival, né? Então, pode acompanhar junto, mas ele tem um site separado, também tem um Instagram separado, temos esse acompanhamento, né, ali. Então, em breve, a gente deve lançar a programação daqui um mês e meio, né, Antônio? Mais ou menos, né? E a ideia é isso, que a gente tenha pitch, tenha masterclass, tenha showcase de projeto, e o pessoal pode inscrever também o seu projeto de filme para ir lá apresentar para os players, né? Então vai ser um momento super legal. Acompanhe a gente lá, que em breve vai ter inscrição. Gostou do papo? Adorei. Que bom. Bem-vindo sempre. Sensacional, muito obrigado. Obrigada. Teria tanta coisa para conversar, mas deixar a gente vai ficar aqui até a meia-noite. Né? Papo rende. Seu último recado? O meu recado é para você continuar ligado aqui no canal da Toca depois que acabar esse vídeo. Gente, tem mais vídeos aqui no canal para você maratonar, tanto de outros episódios do nosso podcast, que tá aí na 5ª temporada, trazendo sempre muita gente legal ligada à cultura e que tem muita história boa para contar. Também temos dicas de viagens e melhores coberturas de shows, só aqui na Toca Cultural. Muito bem. E eu vou deixar o meu abraço pro meu amigo Rodrigão Cardoso, que tem o projeto Combicine no Rio Grande do Sul, que é levar o cinema aí para cidades pequenas, para comunidades carentes, para colégios, para idosos, para todo mundo, democratizando isso aqui que a gente gosta tanto. E é isso aí. Se você gostou do episódio, deixa um like. Gostou muito? Se inscreve, por favor, que faz toda a diferença. E um comentário bacana também é bem-vindo. Se puder também dar o hype. Agradecemos. É isso aí, forte abraço pra vocês e até o próximo episódio. E parabéns pra Curitiba, dia 29 é aniversário, É verdade. Show. Ela quis encerrar antes que eu perguntasse do Zé do Caixão, né? Eu te conheço. Te conheço, né? Que eu sempre pergunto. Na verdade, porque o Zé do Caixão, há quem diga que ele era internacionalmente... Sim, super conhecido. E na verdade, assim, eu também gosto bastante. A gente fundou o Centro Acadêmico da Faculdade de Cinema. Eu sou um dos fundadores lá, né? Centro Acadêmico da FAP, da Faculdade de Cinema. E é Centro Acadêmico Zé do Caixão. Aí eu tava lá escolhendo, falei, Zé do Caixão. Você podia deixar, ou você deixa esse final, tipo... Não, mas daí ninguém... Tá gravando? Vai pro ar. Tava lá na fundação e, pô, Centro Acadêmico Zé do Caixão. Pode ver, até hoje lá é Centro Acadêmico Zé do Caixão. Cara, porque falam tanto do Zé do Caixão internacionalmente, e todo mundo que sentou aqui eu perguntei, e o Zé do Caixão é bom mesmo? Sempre se fala, porra, meu. Grande cineasta, super cineasta.